Vamos abrir o noticiário aqui na política. Vini, o que aconteceu ontem quando, durante uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado a respeito da situação envolvendo o ministro Sérgio Moro, né, que está sendo pressionado aí em razão das conversas que tanto conversamos e debatemos ontem aqui no programa, as conversas do Moro com o procurador Dallagnol. Pois é, Edgar, antes disso, eles tiveram ontem, mais cedo, uma conversa no Palácio do Alvorada. O Moro foi até lá encontrar o presidente Jair Bolsonaro e passar um pouquinho sobre essa situação, explicar ao Bolsonaro o que havia acontecido, obviamente, que incriminando aí aqueles que acabaram vazando este áudio, os hackers que acabaram ali entrando nos celulares dos procuradores, né? Então, o Moro fez essa explicação aí para o Jair Bolsonaro, que obviamente compreendeu, e a nota oficial do Ministério da Justiça sobre este encontro, Edgar, é que o ministro rechaçou a divulgação de possíveis conversas privadas obtidas por meio ilegal e explicou que a Polícia Federal está investigando a invasão criminosa. A conversa foi bastante tranquila, o ministro fez todas as ponderações ao presidente, que entendeu as questões que envolvem o caso. Inclusive o Moro também agora já se ofereceu para ir até o Senado Federal no dia 19, ele que poderia ter sido até convocado pelo Senado, mas ele acabou se adiantando e ele mesmo se dispôs a falar aos senadores também sobre este caso. E aí mais tarde, Edgar, o Bolsonaro esteve aqui em São Paulo acompanhado do governador João Dória Júnior, e depois de algumas perguntas e respostas ali sobre reforma da Previdência, o presidente acabou sendo perguntado, questionado qual a avaliação que ele fazia sobre essas conversas vazadas do ministro Sérgio Moro. Vamos ver como que ele respondeu. E também no Porto de São Sebastião. Não seria possível avançar nesses programas sem o apoio do governo federal, especificamente. Acho que é um pouco depois desse ponto, né, e também... não estamos no ponto certo, mas a gente pode passar aqui... É só ir pro final da entrevista, né? Pois é, só ir pro final, porque na verdade o Bolsonaro não respondeu, né? O Bolsonaro encerrou a coletiva imediatamente após essa pergunta da repórter sobre qual a avaliação que ele fazia sobre o caso do ministro Sérgio Moro, Edgar. Ao ser perguntado, ele falou, então, entrevista encerrada, acabou o papo, acabou a conversa. Exatamente, Tchau deu as costas e foi embora. Tá. A gente estava tentando localizar, não temos aqui o... Parece aquele meme, sabe? Eu vi ontem no Twitter e lembra muito mesmo. Sabe aquele meme de um repórter que corre atrás de uma funcionária fantasma, dita fantasma, e a repórter fica, senhora, senhora, senhora? Foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Deu as costas e deixou os jornalistas basicamente gritando, senhora, você não vai falar sobre isso à toa. Deu um bigu. O próprio Moro passou por isso ontem também, viu, Fefito? Lá quando ele foi ao Senado, né? Ele foi cercado ali por muitos jornalistas, algumas pessoas também protestando, fazendo algumas acusações ali ao ministro. Uma situação bastante atípica, né? Para o Moro, que era considerado e ainda é um dos pilares deste governo, né? Um cara que estava ali com uma credibilidade muito alta e que agora tem essas acusações aí, que ele tem sido... bastante perguntado e precisa dar essas declarações, né? Então, o Moro, de esse emblema, chancela desse governo, né, passou a ser um cara a ser ajudado pelo Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro que tem, até por essa resposta dele de ter encerrado a coletiva imediatamente, a gente percebe que ele tem mantido aí um distanciamento do caso, até para que isso não gere ainda mais polêmica, não gere ainda mais repercussão e também não afete pautas importantes do governo no Congresso, como a reforma da Previdência. Vamos lá para Brasília, conversar com nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, os parlamentares estão querendo criar, aí, em função desse todo esse imbróglio, uma CPI, né, desse caso aí. Você acha que isso vai para frente? Não parece que isso vai prosperar. Será que prospera, Trindade? Bom dia. Eu acho que vai, viu? Você acha que vai? Muito bom dia, acho. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia ao Mário Rosas, né, que vai participar daqui a pouco. Olha, ontem não se falava em outra coisa. No Salão Verde, que é ali o termômetro do Congresso Nacional, e também nos plenários da Câmara e dos deputados, e aí cada um se colocando de um lado, ou defendendo o conteúdo do vazamento, ou atacando o vazamento, né? E, coincidentemente, o ministro Sérgio Moro tinha um almoço marcado com os senadores do PSL.
E aí ele apareceu no Senado. Foi um tumulto, uma complicação danada, jornalistas, deputados, senadores, todos assediando o ministro Sérgio Moro, aquela confusão. E aí coube ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e ao líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que é considerado ali o novo Jucá do governo no Senado Federal, aconselharam: o senhor será convocado, será convidado, é melhor que o senhor se ofereça. Aí ele se ofereceu e marcou para a semana que vem. Quarta-feira da próxima semana, ele vai prestar depoimento no Senado. Isso não elimina a possibilidade de outras convocações e convites. No Senado, Edgar, o deputado Carlos Jordi, que é do PSL, já tem as assinaturas para criar a CPI. Agora, o foco desta CPI do deputado Carlos Jordi, na sua inocência de que é possível controlar uma CPI, é investigar os hackeadores, ou seja, os bandidos que entraram nas contas. Agora a Polícia Federal já sabe do ex-juiz, né, o ministro Sérgio Moro, procuradores, jornalistas e advogados. A Polícia Federal já tem dados que se trata de uma operação orquestrada para roubar segredos, ou seja, é muito maior o processo do que se entende até agora, né? Ô Zé, vou colocar então, já que você mencionou aqui o Mário nessa conversa com a gente. Eu vi o Mário aí, você já localizou o Mário. Mário, prazer aí. Né, um jornalista, Mário Rosa, dono de 2 prêmios ESSO de jornalismo, um dos mais renomados consultores do país em gerenciamento de crise e gestão de reputação. Mário, acho que não tem ambiente melhor para você exercer sua expertise do que esse que a gente aqui tá conversando e descrevendo através das falas aí do Trindade. Seja bem-vindo aqui, muito bom ter você aqui no Morning Show. Que diagnóstico você faz dessa situação envolvendo o ministro Sérgio Moro? Vamos fazer em 3 campos aí. Primeiro, do gerenciamento de crise. Eles estão adotando o modo avião, tanto a Força Tarefa quanto o ministro Sérgio Moro, quanto o presidente da República, que é ficar calado, porque você nunca sabe o que vem depois. Então, é uma regra da gestão de crise, para você não ser pego numa contradição, você ficar calado e espera o que vem. Isso é justamente o que faziam os acusados no início da Operação Lava Jato. Eles ficavam calados e esperavam qualquer coisa, porque se você fala alguma coisa, depois você é pego numa contradição. Isso é um padrão natural de reação em inícios de polêmicas. Não pode dar mais problema ficar no modo avião, como você está dizendo? Porque, sei lá, primeiro que tem aquele ditado muito popular que as pessoas falam que quem cala consente. Nem acho que é o caso especificamente aqui. Mas quando você fica calado e não se defende de início, você não pode deixar a história crescer além do necessário? Se você interfere e já nega de fato Você se defende em tese, mas você não se defende especificamente e não prolonga muita coisa, porque você fica esperando as novas ondas. Porque, de certa forma, aconteceu uma inversão na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é que surpreendia antigamente a opinião pública e os, digamos assim, os investigados, sem você nunca sabia quando que ia acontecer alguma coisa. Agora é a Operação Lava Jato que pode ser surpreendida a qualquer momento com a revelação de alguma coisa sobre ela, e então eles têm que tomar muito cuidado sobre o que falam. O Mário, fazendo aqui uma cronologia rápida depois do estouro dessa crise aí, envolvendo o ministro Sérgio Moro, o primeiro pronunciamento que tive contato do presidente Jair Bolsonaro foi temos plena confiança no juiz Sérgio Moro. Quer dizer, temos plena confiança, é um endosso à figura do ministro, mas é também um endosso sem se envolver muito. Até onde eu sei. Até onde eu sei, exatamente. Então, se ele me decepcionar dali pra diante, até agora eu tenho total confiança nele. Foi leal. A segunda questão a gente tem que fazer aqui justiça à Operação Lava Jato. Da mesma maneira que a criminalização geral da política é uma coisa errada porque foi descoberta corrupção na política, nós não podemos também agora, porque a Operação Lava Jato está sendo questionada, colocar a Operação Lava Jato toda como suspeita. Perfeito. Então, é fazer o erro que os políticos cometem. Também da mesma maneira, porque muitos políticos fizeram muitas coisas boas. Vou aqui contar um exemplo aí que muita gente não gosta. O presidente Lula fez muitas coisas boas pelo país, mas isso não era um argumento que tornava ele imune. Um salvo-conduto. Um salvo-conduto. Não é porque a Operação Lava Jato também fez muita coisa boa pelo país
que nenhum dos seus integrantes também é intocável e não pode ser investigado. Claro. Então nós temos que esperar os fatos concretos, com muita serenidade e dar um crédito de confiança inicial a todas essas pessoas, porque também eles não combateram duendes nem fadas madrinhas. É natural que eles tenham feito muitos inimigos. E só para terminar em relação ao ministro Moro, desculpa aqui tomar a palavra aí tanto, mas o ministro Moro é uma situação diferente, porque como ele é um cargo político, ele estabeleceu como juiz uma regra, ele era implacável com os políticos. E é natural que os políticos agora queiram adotar a regra Moro em relação ao político mesmo. Moro. Sim. Então eles vão dizer assim, ora Moro, você quando era juiz era implacável com os políticos. Nós vamos adotar a sua regra em relação a você. Essa é uma guerra política que ele poderá ficar ou não, dependendo dos fatos. Sim, perfeito. Ô Zé, bom, é uma história que, como havíamos previsto, iria gerar muita munição aí para adversários políticos do governo, né, tanto do Moro quanto do próprio Jair Bolsonaro. O defensor do ex-presidente Lula, o advogado José Batóquio, por exemplo, Trindade, disse que o petista ficou, obviamente, surpreso com o grau do que ele chama de promiscuidade, né, revelado nesses diálogos aí. E ainda nem apareceram todas as gravações. Eu sou amigo do Mário desde o tempo em que trabalhávamos aqui em Brasília e ouvíamos falar de corrupção e já era notícia, né? Ele trabalhou em revista, fez muita investigação e quando caía nas nossas mãos uma fita cassete, era um trunfo. E naquela época, quando eu vi uma fita cassete gravada e em seguida a imagem, eu previ, Edgar, de que nós veremos no futuro a corrupção ao vivo. Isso não está longe de acontecer. Então, existem muitas gravações e muitos detalhes a serem revelados ainda sobre a Lava Jato. A gente não pode esquecer que se trata de uma operação, uma força-tarefa, uma força conjunta. Daí esses diálogos e vai sim aparecer novidades. Agora, o que me surpreende é o ex-presidente Lula, com toda a sua experiência, ficar surpreso com essas conversas. Ele sabia quem estava por trás desta investigação e se não fosse assim, não pegava ninguém. Sim, perfeito, Zé. Ô Mário, bom, essa, digamos, felicidade aí do Lula, da sua entourage aí com relação ao vazamento desse caso, vai até um ponto específico também, né? Até se constatar que a condenação dele também se deu em segunda instância, foi referendada pelo STJ, tem os outros processos todos aí, quer dizer, a sensação que se fica é que, tudo bem, o país está numa crise, mas as crises também servem para você ir depurando a maneira de fazer política. A pergunta que fica é até quando teremos que depurar isso? Bom, a Lava Jato, ela prestou um grande serviço ao país, que foi destampar o caldeirão da corrupção, e isso é inegável. Se ela for ainda mais útil para o país, sendo ela mesma lavada a jato, e nós não temos apenas depurado como se faz a política e a corrupção, mas também como as investigações muitas vezes podem caminhar por rumos que não devem ser trilhados, as duas coisas são boas e não são autoexcludentes. Tomara que não, tomara que a gente não tenha que ter essa decepção. Mas se nós tivermos que enfrentar isso, nós vamos ter um ganho duplo. Eu sou muito otimista, eu acho que nós vamos ter limpado a política, limpado o ambiente de negócio e teremos criado um padrão melhor também para futuras investigações. Sim. Ô Zé, passo para você lembrando a frase assim, que a evolução é irrefreável, mesmo que diante da desgraça, né, aos nossos olhos, né? Não tem como não evoluir, até na pior das situações, né, Zé? Eu costumo dizer que só carro não evolui, né? Carro até hoje está como foi inventado, fura pneu, mata gente, gasta combustível, é ladrão de espaço e tal. O resto tudo evolui. Mas olha, Edgar, eu costumo dizer que a Lava Jato é um trem que já partiu da estação. Não volta, nunca, não volta. E eu dizia isso lá atrás, quando desconfiavam que o ex-presidente Lula não seria preso. Eu dizia, será condenado e será preso. Isso é irreversível. É um processo tem os números da Mega Sena também? Espírito do tempo. Eu só falo de ideia.
Eu só falo de ideias, Fefito, e desse tal espírito do tempo que assola aqui Brasília sempre, cada uma no seu sentido. Então, a Lava Jato é a estação que já partiu, é o trem que já partiu da estação, viu, Edgar? Não tem retorno. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Tchau, Zé, querido. Bem, bom dia. Beijo. Tá aí.